9 milhões de votos. Né? Mais 30 milhões. Então, cara, isso aí elege um presidente, quem deixou de votar, com 30 milhões de votos. Claro. Então tem que ir votar, tem que... Grande parte do brasileiro não sabe o significado da sigla dos partidos. Se você fala para PCdoB, o cara não sabe que nem eu, só sei que eu vou votar. Eu vou votar no Bolsonaro, eu vou votar nele. Não quero nem saber que partido que ele está, eu vou votar nele. Isso significa, entendeu? O que significa o comunismo? Primeiro. E segundo, quais são os partidos? Não, mas sabe, Zé, o povo já fica confundido na informalidade. A informalidade do povo é muito grande. A gente luta para enfiar na cabeça do povo, mas o cara que vota no outro partido, você tem um resultado. Tirar da cabeça dele é duro demais. O negócio é os votos em branco, votos. Quem votou em branco, quem não votou, levantar da cadeira e ir lá votar, que a gente faz a diferença. É mais fácil do que tá pensando, gente, vota aí, confirma, 22 é Bolsonaro. É porque, por exemplo, o cara vai explicar partido político para uma pessoa que não é dentro da formalidade, o bicho não quer saber o que é o... Porque tem gente aí xingando o outro candidato disso, daquilo outro, que hoje é vice do outro candidato. Então confunde a cabeça do povo. Então nós estamos aí para ganhar essa eleição e dentro uma coisa são esses princípios, valores, família, liberdade de religião, liberdade econômica, que a gente fala. Agora tem esse aspecto objetivo também. A população brasileira estava em 12, caiu para 5. O crescimento brasileiro está indo para 3% esse ano, mais do que todos os países das economias avançadas. E o que deve acontecer? Seguindo esse programa, que a gente chama o Caminho da Prosperidade, o Brasil vai crescer 10 anos seguidos, 3,5%, 4%. Isso significa uma transformação total. Que Estados Unidos e Alemanha. O Brasil criou mais emprego que os Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra juntos. Nós criamos, quando o impacto chegou, o presidente pediu proteção, justamente porque ele pensa nos invisíveis. Ele falou, pô, e aquela turma que vende garrafinha de plástico no sinal? E a turma que vende garrafinha d'água no jogo do Palmeiras lá? Como é que fica esse pessoal? O presidente pegava a motocicleta e ia para casa deles e via lá a geladeira vazia. Então nós desenhamos um programa, justamente o auxílio, para proteger 68 milhões brasileiros. Aí desenhamos um outro programa, preservamos 11 milhões de empregos. Aí depois criamos 17 milhões, presidente. Eu chequei, a gente sempre que conversa sobre isso, foram 8 milhões e meio de empregos informais e mais 7 milhões e pouco, são 16,5 milhões de novos empregos. A gente criou muito emprego e está crescendo. Agora, eles fazem comparações com períodos em que não tinha guerra, não tinha Covid, não tinha nada. Então é uma desonestidade intelectual. É uma falsificação da realidade. Qual presidente do país já pegou guerra e pandemia? Pois é. Então, nós em 2 anos conseguimos fazer reformas importantes, mas o mais importante ainda é que o Brasil já está voando, já está no trilho, aliás, como disse o Ratinho. Nós já estamos no trilho, agora vai tirar do trilho de novo. Você leva anos para reconstruir, na hora que você começa a reconstruir, nós vamos tirar do trilho de novo. Então, essa certeza de emprego, renda, apoio aos mais frágeis, por exemplo, o presidente triplicou o programa social de redução de pobreza. Enquanto as famílias em pobreza absoluta no mundo passaram de 4% da população para acima de 9%, o Brasil, quando teve um impacto, foi de 4 para 5 e pouco, já está em 4 outra vez. Quer dizer, nós conseguimos impedir que a guerra atingisse os mais frágeis. Então, o resultado é um resultado forte, o Brasil está muito respeitado lá fora, ao contrário do que estava dizendo o outro candidato ontem, porque ninguém leva o Brasil a sério, ao contrário. O Brasil é respeitadíssimo. Agora, não sei se vai ser levado a sério se tiver um processo de falência moral. No ano da independência, você decretar a falência moral do país. Nós estamos aqui nesse encontro entre artistas e todas as autoridades aqui, as maiores autoridades do nosso país. E eu gostaria que nós artistas, a partir, já estou fazendo isso, falar isso nos shows também, pedir o voto, falar com os indecisos, que a gente pessoalmente tem um poder de persuasão muito grande, né? Então é importante a gente chegar no show e antes de ir embora, chegar no final do show, dar esse recado. Sábado passado, eu percebi que o pessoal queria que falasse alguma coisa, aí chegou no final do show e falei assim, gente, o voto é sigiloso,
Então eu só vou falar para vocês 22 vezes que eu não revele que eu vou votar. Meu, a plateia levantou, cara. Foi uma chuva. Lá em São João do Não, foi agora sábado agora. Ah, tá. Foi lá no Paraná. Vocês terminaram, aconteceu a mesma coisa. Nós A gente terminamos tem que lá. falar no show, porque é legal. O cara jogou a bandeira do O Brasil. público levanta. Rapaz, o povo começou a O gritar. artista Então, esse é o sertanejo, quando papel ele do começa a artista, se né? expor, Nós somos quando ele começa a se influenciadores, posicionar, né? ele esbarra muitas vezes nas narrativas básicas. Eu acho que nós estamos vivendo uma guerra de narrativas, né? Que é muito fácil para quem tem acesso a fatos, a números. Isso é fácil provar. Isso é muito fácil. Se você entrar lá no site do governo, você tem acesso aos números, né? Ao que já foi criado de índice de emprego, desenvolvimento, etc. Isso a gente consegue repassar tranquilamente para quem procura informação. Só que o problema é que, como o modus operandi da esquerda, segurar o desenvolvimento da região e segurar o acesso à informação, a gente não consegue convencer pelo argumento, pela informação, pelo número, pelo dado. Porque botaram na cabeça das pessoas que tudo é jogada política. Agora, aonde eu acho mais fácil da gente convencer as pessoas é no coração e é no óbvio. O que é o óbvio? Irmão, por que depois de 14 anos de poder ainda é o pai dos pobres? Por que não tirou esse povo da pobreza? Por que não chegou à infraestrutura? O que o povo quer? No final das contas, o povo quer dignidade. A dignidade vem com renda. E a renda vem com emprego. Só que o emprego só chega se a infraestrutura chegar no local para conseguir segurar uma empresa. Então o que a gente nota é que, na minha visão, a maior tacada desse governo, um dos maiores acertos desse governo, foi levar infraestrutura para os lugares. Né? Foi levar infraestrutura, porque essa infraestrutura vai levar a empresa, a empresa vai levar o emprego, e o cara que vivia de migalha, de miséria, vai poder ter um salário decente. Aí quando chegar a infraestrutura, chegar o emprego, que chegar a informação, meu amigo, esse cara vai falar assim, bicho, eu tava na merda até hoje, porque eu não conseguia trabalhar num lugar decente. Porque me seguraram, que é isso que eles fazem, eles seguram as pessoas na pobreza. Eles não podem tirar as pessoas da pobreza, porque quando ele tirar o cara da pobreza, ele perde o eleitor. Isso é a esquerda, isso é o que a esquerda faz. Eu nem vou falar... Olha, o trabalho de ministro, fazer estrada, isso tudo é super importante durante o trabalho. Mas o negócio é o seguinte, hora de eleição é emoção. Exato. São vocês. A bola está com vocês. Exato. Se eu for fazer discurso aí, eu vou conseguir 3 votos. 4 votos. Falando de economia, porque o desemprego, isso é conversa para trabalho. Aí o povo não entende. Eleição é emoção. Vocês têm que entrar em casa. Vocês têm. O Gustavo Lima vale 1 milhão de vezes mais que qualquer discurso dele. A gente tem que falar. O sorriso dele vale 1 milhão de horas. Fica meio indignado com algumas coisas Coração. que acontecem nesse país. Falando de educação, largando o agronegócio de lado um pouco, porque já é uma explosão de sucesso no mundo inteiro, conhecidamente. Falando do ProUni, né, eu fico muito indignado. A maioria dos alunos de faculdade, professores, votam contra o governo atual. Entendeu? E eu sou sabedor disso, que o ministro Paulo Guedes perdoou a dívida do ProUni para... Tudo que vai ser feito a partir de agora. Nós temos que plantar isso. É isso aí. Eu quero agradecer você, Gustavo, todo mundo. Nós estamos com o presidente. Como o Zezé e o Chitão falou, o Gustavo tem 44 milhões, mais de 44 milhões e 100 mil seguidores somente no Instagram. Uns 40 milhões de cobrador. Todo mundo tem para pagar, mas todo mundo tem para receber. Agora, detalhe pequeno. Aquele que pensar que o PT vai dar alguma coisa de graça para alguém, não tem almoço nem janta grátis. Todo mundo sabe disso. É verdade. E a gente, muito brasileiro ficou em dívida aí, porque o presidente plantou, vamos cuidar da pandemia e do emprego. Lacrou todo mundo. Então o que eu penso? Como nós ficamos parados mais 2 anos,
sem levar música, sem levar rodeio, sem levar show, sem levar vaquejada para ninguém. E a gente, alguns suportaram, outros passaram muita dificuldade. E mesmo a gente tendo que ficar em casa, que nós somos o primeiro a parar e o último a voltar, nós não deixamos de acreditar que o Brasil dava certo e nas convicções que o presidente tinha em relação aos empregos, que isso é o mais importante. Vocês ainda conseguiram manter os empregos das empresas com as bandas, a equipe de vocês. Muitos fizeram as demandas junto com o turismo, né? Na época ainda o Moro como ministro, da gente poder não devolver os ingressos, ter a política pública de poder aproveitar esses ingressos lá na frente. Agora a Pérsia aprovada aí com a Abrap, né? De não se pagar impostos. Foi feita uma política pública assim, pensando nos eventos. Agora, a partir daí, a gente entende, Gustavo, que seus mais de 44 milhões só no Instagram, eu não tenho dúvida que você é um fenômeno, como, principalmente, você é mais que artista, você é um cristão, é um filho, tem coração, tem filhos aí numa idade que precisam ter a sua liberdade garantida. Então, de verdade, em todos os botecos, os eventos que eu faço com você, obrigado por você estar aqui, é fundamental a tua oportunidade agora de falar, e fale com o coração, meu irmão. Sabe por quê? Quem tem Deus no coração não tem medo, e você está fazendo o que tinha que ser feito. Parabéns. Eu vou pedir a todos os fãs, a todas as pessoas que me escutam, que me acompanham, que me seguem nas minhas redes sociais, que vão aos meus shows. Eu acho que de uma forma ou de outra vocês têm alguma cumplicidade comigo, pensa da mesma forma que eu. Então peço encarecidamente, agora não é hora da gente escolher quem vai vencer ou quem vai perder. A gente só tem um lado. Então peço a cada um de vocês que por mim, tá? E depois, isso que eu estou pedindo aqui para vocês, eu vou ser o primeiro a cobrar do presidente. Aê, muito bem. Porque aqui vocês vão ter um representante de vocês. O dia que der alguma merda, vocês podem me cobrar que eu vou cobrar o presidente também. Não vai precisar. Entendeu? Eu peço encarecidamente a cada um de vocês que apoiem o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro para que o nosso país lá na frente seja outro. 22. E para que a gente continue, desculpa, Fernando, te interromper, pode falar. Eu poderia deixar passar batido que está aqui atrás. O PG. O gênio. O cara que está conduzindo esse país economicamente maravilhosamente. Pô, de Piranga. Eu quero dizer que eu estou muito feliz em conhecê-lo pessoalmente. É a primeira vez que eu vejo o ministro de perto. E eu fiquei um grande admirador do seu trabalho. Como brasileiro, eu tenho o maior orgulho de olhar lá na estatística e ver a nossa moeda ocupando o lugar número 1. Que honra. Muito obrigado. Eu já conheço vocês há muito tempo. Uma coisa que a gente não poderia ter passado batido aqui também, nós temos uma representante aqui das artistas femininas, mulheres, Sula Miranda, que é uma guerreira de muitos anos. Quando a gente começou, começando praticamente junto, é uma vencedora. Na época, ser cantora feminina naquela época, era um universo muito machista, né, mais dos homens. Não, e ela era um exemplo assim bacana, e o público dela maior eram os caminhoneiros. Ainda é, né? É a rainha dos caminhoneiros. Quero aproveitar essa oportunidade. Obrigada, José. Primeiro, para estar aqui, né, uma honra estar representando as mulheres da música brasileira, da música sertaneja principalmente, que eu pude fazer parte dessa história com vocês, ver essa nova geração fazendo a diferença. E o que eu peço, né, a mulher, esse governo valoriza a mulher, esse governo sabe realmente em qual lugar ela tem que estar, né? E isso é muito importante para todos nós. Eu tive o privilégio de receber o título aí pelo povo de Rainha dos Caminhoneiros, e eu quero falar também para esse público, né? Hoje são 200 mil caminhoneiras, temos mulheres nas estradas, né, que ajudam a levar o progresso desse país, que fazem a diferença. Se a gente está aqui, tem a água, o café, o alimento, o remédio, enfim, tudo. Tem um amigo meu que ele costuma dizer, se está na mão, veio de caminhão. Né? Então, o que eu peço nesse momento é que cada um aqui, dentro da sua realidade, do seu universo, tem o seu público. Então, que esse público que está na estrada, que está vendo a diferença. Eu tenho 36 anos de carreira como Sula Miranda, e eu não vi em 36 anos acontecer o que aconteceu com a infraestrutura, e os meus caminhoneiros
terem estrada, terem condição de ir e vir, terem condição de levar e fazer parte do maior progresso do nosso país, como foi dito aqui. Em 2 anos foi feito muito mais do que em muitos anos. Muito obrigada, presidente. Se eu puder falar em nome dos caminhoneiros e caminhoneiras, a gente agradece mesmo, porque hoje nós temos um novo país nas estradas brasileiras. Fernando, você que Sorocaba, vocês têm milhões de seguidores também, você tem que mandar em nome da dupla. Em nome da dupla, Fernando Sorocaba, primeiramente queria dizer que estou muito feliz de estar aqui conhecendo o nosso presidente assim, pessoalmente. E quer dizer que eu estou muito feliz, eu acho que nunca teve tão certo, eu acho que durante todos esses anos que passou, acho que nunca teve tão certo escolher um lado e eu acho que esse é o lado que vai mudar tudo, que vem mudando. Foi um período difícil para todo mundo, foi difícil esse momento da pandemia. Eu acho que depois que passou isso, a coisa deslanchou de uma forma grandiosa e eu acho que a gente tem que dar continuidade nisso. E a única forma é a gente reeleger o nosso presidente que tem capacidade para tocar esse país e fazer crescer cada dia mais. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, presidente. Fala, Leonardo, agora só falta você. Eu acho que o pior cego é aquele que enxerga e não quer ver. Entendeu? Eu quero dizer que, vendo as reportagens que eu vejo, que todo mundo vê, o povo da Venezuela praticamente invadindo o Brasil, correndo de uma guerra sangrenta, de uma guerra suja, de fome, lá do presidente da Venezuela, que Deus me livre da desgraça daquela. Ele é maduro, mas não cai. Não, é maduro, mas não apodrece, né, bicho? Deve estar. A gente não quer um Brasil desse, cara. O Brasil está num caminho tão maravilhoso. O Brasil hoje é a 10ª potência do mundo. Trata de 1 bilhão de pessoas com o agronegócio do Brasil. Então, os pequenos agricultores, os grandes, não importa o tamanho, já nessa época, preparando as terras para plantar soja, o seu sorgo, o seu milho, preocupados sim com nós brasileiros e também com a grande parte do mundo, porque precisa e necessita do agronegócio aqui do nosso Brasil. Eu sou um cara que nasci perto de Goiânia, perto de Anápolis, chama Goianápolis, né? Saí de lá com 20 anos de idade, plantei tomate até os 20 anos de idade, pepino, giló, pimentão, um monte de coisa. E hoje estou aqui firme no que estou dizendo, né? Para pedir o voto para Jair Messias Bolsonaro, que é o mais certo, é o certo para o Brasil, em nome de Deus, em nome da religião, de todas as religiões do Brasil. Gente, será que vocês são cegos? Não está enxergando, vocês não enxergaram o governo lá do passado? Querem voltar na cena do tal do crime de novo, trazer gente para desgraçar o nosso país? Vamos dar continuidade no que tá. Jair Bolsonaro é o cara. Ah, pelo amor de Deus, fica até com vergonha de dizer que... Só para concluir o que você falou aí, Leonardo, eu estive na Argentina agora, em Buenos Aires, meu aniversário, de 17 de agosto, eu fui passar o aniversário lá em Buenos Aires, eu queria ficar num lugar mais isolado, e eu comecei a conversar com as pessoas que são os funcionários, pessoas simples, que trabalham no restaurante, os caras que estavam dirigindo para nós, e eu ouvi uma frase de um cara muito, que me chamou muita atenção, o cara que estava dirigindo a van para nós, lá, para minha equipe. Aí eu falei, e aí, como é que tá aqui? Inclusive no dia que eu estava lá, estava tendo manifestação contra o governo, na rua, no centro de Buenos Aires. E aí eu falei com o motorista que estava dirigindo para nós, e ele começou a falar da economia da Argentina, assim, revoltadíssimo. E ele me falou uma frase, falei, eu tinha que ter gravado com você. Ainda bem que vocês têm Bolsonaro no Brasil. Desse jeito, um argentino. Lá de fora, os caras estão sabendo a importância que nós temos, a importância de ter o Bolsonaro no Brasil, que é o que eles não tiveram lá.
Então, isso para mim resumiu tudo. Quer dizer, um outro país vizinho nosso, aqui perto, tudo bem, mas sabe a importância que é a gente ter tido nesse caminho, nesse percurso que esse povo tinha de manter no governo uma esquerda o tempo todo. Um Bolsonaro que falando aqui num linguajar mais seco, uma pedra no caminho desse pessoal, graças a Deus, que continua sendo uma pedra, um paredão. Agora o microfone do presidente. Só para concluir o presidente falar rapidamente, que é importante, o Caçula Miranda falou dos caminhoneiros. Nós temos 5 milhões de caminhoneiros e motoristas de ônibus cadastrados na NTT. E a maioria deles não teve oportunidade de votar. A urna foi para o presídio, mas o trabalhador que estava na estrada levando o produto no dia a dia dentro do seu caminhão, não dava tempo de chegar em casa para poder votar. Nós perdemos pelo menos 3 milhões de votos com isso, gente. Isso é muito sério. Então eu quero fazer um apelo em nome de todos os sertanejos que estão aqui, com as empresas, os empresários, para que liberem os seus motoristas, para que eles possam... Terras agricultáveis, água doce, clima aprazível, um povo fantástico. E nós sabemos que tudo isso, se escolhermos errado, quem vai pilotar essa nação, pode, em curto espaço de tempo, se transformar em outros países que nós temos conhecimento, em especial na América do Sul, que pese ser riquíssimo, mas dadas as escolhas, o retrocesso, o seu povo sofre e muito. Sem citar exemplo, nós sabemos o que acontece aqui e no mundo. Queremos então e lutamos por um Brasil melhor para todos nós. E quem comanda a nação deve comandar os 220 milhões de habitantes, sem divisões, sem nós contra eles. Um país realmente que seja exemplar para o mundo. Eu fico muito feliz com esse momento. Agradeço a Deus pela minha segunda vida, que Ele me deu um Rio de Fora, e a missão lá atrás, que Ele me deu por estar à frente do Executivo Federal. Montamos a nossa equipe, uma equipe fantástica, 23 ministros no momento, agradeço a todos eles, a forma como conduzem os destinos da nação. Eu sou técnico, eles entram em campo para valer, mas uma profunda harmonia, onde todos os ministros devem lealdade ao seu povo. Nós realmente obedecemos o norte dado pelo povo brasileiro e assim queremos continuar sendo. Então a presença dos senhores e senhoras aqui, do mundo artístico sertanejo, nos orgulha e nos dá certeza da virada e de um Brasil melhor para todos. Muito obrigado a todos vocês e que Deus abençoe o nosso Brasil. Bom, nós somos dois mais velhos, mas esse encontro para nós está sendo muito importante, porque a gente veio aqui, né, declarar o nosso candidato, a eleição do nosso presidente Bolsonaro, dizer que o mundo sertanejo está como presidente. Então, por isso nós estamos aqui para representar a nossa classe e desejar muita sorte, muito sucesso para um presidente que foi, em todos os tempos, o presidente mais sertanejo que nós tivemos no Brasil. Agradeço a oportunidade de falar aqui diante dos meus amigos de profissão, amigos do coração também, e dizer que hoje o nosso propósito aqui é mostrar um país único. Por que eu falo isso? Porque tem artistas que nasceram no interior, que veio do movimento sempre, porque tem artista também que nasceu no centro urbano, veio, né, das cidades grandes, do centro grande, e a gente está vendo no Brasil sempre propagando cada dia mais o nosso contra eles. Pelo contrário, nós somos todos, nós somos um povo só, somos um povo heterogêneo, onde nós estamos aqui. Não temos divisões de raça, por isso somos, né, todo mundo parecido, nós temos negros, a miscigenação do Brasil prospera, por isso somos um povo bonito, inclusive, e o nosso propósito é isso. Nós falamos, no primeiro dia que a gente canta com o povo, lá no interior do Nordeste, dá 20, 30 mil pessoas, e a origem é igual a nossa, a gente canta para outro público, talvez uma casa de espetáculo, o ingresso é mais caro, mas enfim.
A gente canta com o Brasil todo. Então, a nossa proposta, nosso apoio ao presidente é exatamente isso, fazer com que o Brasil se una cada vez mais. Porque no final das contas, quem paga realmente a conta é o povo do Brasil. Por isso, o nosso entendimento de nós que viemos lá de baixo e que somos privilegiados pela posição que nós ostentamos, nós temos a certeza absoluta, analisando o Brasil com esses anos todos, nós que já tivemos até do outro lado, apoiando o outro lado, que achavam que era o melhor, mas hoje a gente chegamos à conclusão, com certeza, que o melhor do Brasil é exatamente essa formação do Estado para presidente do Brasil, nosso querido Jair Messias Bolsonaro. Eu quero aproveitar dizer para vocês que alguns dias atrás o PT pegou uma música nossa que se chama Nossa Voz. Nós gravamos essa música há 5 anos atrás. Eles fizeram um mix, era uma música partidária, ela é uma música partidária, somente falando do Brasil e do nosso povo. Eles pegaram como se fosse uma música deles. Logicamente, entrou na justiça, já tiramos tudo do ar, mas muitas pessoas ainda pensam que a gente tinha mudado, que a gente mudou de lado. Eu quero dizer para vocês, hoje aqui, este é o Brasil que nós queremos construir. Com o nosso povo de mão dadas, nós vamos conseguir. Essa é a luta. Em nome do Bruno Marrone, quando não está, mas pode falar por mim, por ele. Mas não é que ele não gosta do Bolsonaro, ele ama o presidente, ele ama o Bolsonaro. Desde quando o presidente começou a política, querendo ser presidente, o Bruno é fã número 1. Nós somos fãs dele, pode vir, mas aqui estamos todos nós unidos, todos os amigos, colegas de profissão, todos os irmãos, essa corrente tão forte hoje, essa união nossa, com certeza apoiando 100% esse homem, que, como eu falei agora há pouco, é o homem certo para governar nosso país. Já tivemos vários exemplos na política, exemplos ruins. Então gente, agora que nós encontramos a pessoa certa, agora que nós encontramos o homem certo para governar nosso país, para dar continuidade, ele já fez muito e com certeza vai continuar fazendo muito mais pela nossa família brasileira. É um homem de família, é um homem batalhador, é um homem de fé. Então, esse é o homem certo para governar o nosso país e dar essa continuidade, como eu já disse, deixar as coisas ruins para trás, os exemplos ruins para trás, dar seguimento num país melhor. O nosso país vai crescer muito mais agora para frente. E o presidente, com certeza, já pegou exemplos ruins também, já fez uma avaliação do que ele tem que fazer, com certeza ele vai melhorar muito mais o nosso país. Ao menos isso, não podemos pensar 2 vezes. Não podemos pensar. No dia 30, gente, brasileiro, pelo menos uma vez na vida, vocês abrem os olhos e abrem a mente de vocês. Parar com esse negócio de corrupção, voltar no passado novamente. Gente, quem volta para trás é caranguejo. Quem dá ré é caranguejo. Vamos para frente, vamos seguir o nosso país para frente. E o homem que vai governar nosso país, vai dar continuidade, para fazer muito mais do nosso país, Jair Messias Bolsonaro. Já falou capitão, coronel, daqui a pouco vai falar o embaixador. Embaixador, vem aqui. Vem cá, embaixador. Embaixador Fernando Sorocaba. Pode falar um pouco mais alto? Gente, pode falar mais alto. A gente nunca teve tão certo no nosso voto. A gente nunca teve tão certo no nosso voto. Estou aqui representando o Fernando Sorocaba, meu parceiro do Rodrigo. E a gente está passando por um momento muito importante no nosso país. O país está crescendo e a gente não pode esbarrar com isso. A gente tem que dar continuidade, e a forma de dar continuidade para esse crescimento, a gente acredita que
o nosso presidente Jair Bolsonaro tem competência para isso. Estou muito honrada de poder estar aqui como mãe, como mulher, representando a mulher brasileira. Temos 200 mil mulheres caminhoneiras, o país cresceu, o que foi feito de infraestrutura nesses últimos tempos, em muito pouco tempo, que a gente pode considerar apenas 2 anos, fez toda a diferença para que houvesse mais progresso. Hoje, o caminhoneiro, a caminhoneira, que traz tudo para a gente, né? O alimento, o remédio, o vestuário, o livro para o filho estudar. Então eu estou aqui como mãe e principalmente, né, como mulher que quer um país diferente, um presidente que valoriza a mulher, que valoriza a família, que valoriza os bons costumes, né, de realmente de que uma mãe quer para um filho, de que uma mãe quer para uma família, para o seu marido. Então eu declaro aqui o meu voto ao nosso presidente Jair Bolsonaro, porque eu tenho certeza que as mulheres que tiverem essa visão estarão sim preparando um país para o futuro dos seus filhos. Primeiramente, boa tarde a todo mundo aí, ó. Primeiramente, amo cada um dos meus fãs, profissionalmente. Sou um cara temente a Deus, as palavras de Deus. Estamos bíblicos e venho aqui. A gente nunca teve um presidente que falasse tão na cara do nosso interior, na cara do nosso dialeto interiorano, os nossos costumes. Então, pelas famílias de baixa renda que vivem, né, de trabalho no agro, dos grandes pecuaristas, dos grandes produtores, de todos os nordestinos que têm um lugar especial no meu coração, todos os geradores de economia, geradores de empregos, todo mundo contribuindo para o futuro do nosso Brasil. Então, pela segurança pública, acima de tudo, pela liberdade de todos nós, pelos valores tradicionais da família brasileira, de todos nós, declaro aqui o meu voto ao Jair Bolsonaro, dia 30, eu voto 22, eu convoco a cada um dos meus fãs, que por mais que pensem divergente de mim, de uma forma diferente de mim, veja a proposta de governo do adversário. O adversário não tem proposta para mim. Então, como meu pai sempre falou, é melhor sozinho do que mal acompanhado. E aqui a gente não está sozinho, aqui a gente tem um capitão, tem um homem que honra todos nós brasileiros, né? É melhor um passarinho na mão que 2 voando, né, Cuiabá? Então, garantimos que o futuro do Brasil cada vez mais tenha mais sucesso e o povo tenha mais liberdade de se expressar, de cantar, de fazer o que quer. Eu acho que democracia é isso. A gente falar o que a gente pensa, ser respeitado por todos, e é isso, acho que é isso que vem da democracia. Agradeço a cada um de vocês, peço encarecidamente a todos os meus fãs que vejam a proposta do governo da outra parte e ver se der o grupo da tá bom? Agradeço a vocês. Então, Olha, gente, eu não vou começar a cantar hoje. Mas eu sou apaixonado por música sertaneja e todos eles são meus amigos. Eu sou apresentador de televisão, sou comunicador, mas sou um pequeno empresário também. E tenho visto que o Brasil está entrando no trilho. E estou muito preocupado que a maioria da população tire esse trem que está indo tão bem no trilho. Estou muito preocupado. Então vim pedir a vocês que não foram votar, a vocês que não levaram a avó para votar, não levaram a mãe para votar, levem. Vamos às urnas, mas com o compromisso de que a gente continue tendo esse país com as cores verde e amarelo. Não vamos para o vermelho não, porque aonde entra o vermelho, acaba o povo. 22. Então, gente, em nome da música sertaneja, em nome do interior do Brasil,
em nome das grandes capitais, em nome do agronegócio, do pequeno e grande produtor, estou aqui pedindo para vocês que estão aí em casa nos assistindo, pedindo a todos os meus seguidores que no dia 30, 22 na cabeça, Jair Messias Bolsonaro é o nosso presidente, porque existe já um plano de governo, está todo mundo vendo, enxergando, vendo a infraestrutura, as rodovias que foram feitas por esse país, ProUni, para os estudantes aí que foram totalmente isentos de pagamento. Vocês têm que enxergar isso, gente, pelo amor de Deus. Sabe que o pior sabe é aquele que não enxerga, entendeu? Não enxerga e não quer ver, pelo amor de qualquer coisa. Vamos votar Jair Bolsonaro, 22 no dia 30. E outra coisa, vocês isentões, seus covardes, que não saem de casa para votar, fica a bunda sentado no sofá aí, olhando o resultado, ai, subiu meio ponto, caiu meio, subiu um. Cara, sai de casa, leva o seu vizinho, a sua mãe, a sua avó, o seu amigo, leva todo mundo que não votou no primeiro turno, porque foram 29 milhões de votos, quase 30 milhões de votos de abstinência, entendeu? Abstenção, abstinência, puta que pariu. Abstinência é aquele cara que não tem consciência. O cara absteve, é um trouxa. Ele absteve e não votar, então é abstinência mesmo. Abstenção, abstinência, o cara não vai votar, é trouxa, deixar os outros escolher o seu presidente. Você próprio, você tem que escolher o seu presidente. Vá! Eu já escolhi o meu primeiro turno, vou escolher o segundo, já está escolhido. Maravilha. É você, cara. Ai, gente! Vai de cara! Tem que me vestir Nós temos aqui hoje, porque no dia 30 nós queremos ver 22 passarinhos voando e uma lula afundando. Gente, bem, eu estou aqui para declarar meu voto do Bolsonaro e dizer que está muito fácil escolher. Eu quero falar especificamente com a juventude, com meus fãs, os fãs de todos aqui, com a nossa juventude, que não teve, não viveu a época que nós vivemos, da roubalheira, nasceram depois. Eu peço humildemente que vocês vão procurar o passado sombrio que nós vivemos, nós passamos. Eu tenho 38 anos, ouço muito meus filhos dizerem, tenho 4 filhos, ouço muito meus filhos falarem na escola que tem muita gente, muito adolescente que não vai votar por conta que não gosta do jeito do Bolsonaro. Não é questão de jeito agora, não é questão de jeito. Agora é a questão de escolher entre uma coisa que foi muito ruim e a coisa muito correta. É somente isso. Então, eu quero falar especificamente com a nossa juventude. Juventude, busque, faça valer o seu voto. Você que tem 16 anos, 17 anos, vá buscar o nosso passado. Você vai fazer uma escolha consciente e não vai deixar o nosso país sair do rumo correto. Deus, pátria, família e liberdade. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, meus companheiros. Satisfação para vocês. Boa tarde a todos, gente. Nós estamos reunidos aqui em várias classes de sertanejo, várias gerações de sertanejo. E uma coisa que a gente vê que o sertanejo tem muito parecido com esse governo, que o sertanejo canta para todos. O sertanejo canta para todas as classes e esse governo governa para todas as classes. Então a gente vem de muitos anos de ideologias separatistas nesse país, jogando diversas classes um contra o outro, jogando patrão contra o funcionário. E quando a gente entender, quando vocês entenderem, vocês que ainda estão em dúvida se esse governo governa de verdade, que esse trabalho conjunto vai melhorar a vida de todas as pessoas,
aí a gente vai entender que esse país precisa se unir como nós estamos nos unindo agora, declarando o nosso voto. E como já foi dito aqui, as pessoas que não votarem, que não saírem, que não fizerem esse esforço de se posicionar, né, vão passar na história, depois dessas eleições, como gado. O gado é tocado, o gado não decide para onde ele vai, o gado é direcionado, o cavalo bota o cabeça nele, você puxa ele para onde você quiser. Então não sejam tocados, entendeu? Abracem a causa, porque o seu voto, quando você acha que o seu voto não faz diferença, ele faz sim a diferença, porque é o pensamento que faz a diferença, é o pensamento de eu vou lá votar, zona de conforto. Eu acho que não existe todo mundo perde quando assume um lado, porque o país é um país polarizado, um país dividido. Então o sertanejo perdeu bastante, apanhou bastante, mas a gente não vai passar na história como omissos, como covardes. A gente vai passar na história como pessoas que têm um lado, que têm uma ideologia bacana, que acredita em Deus, que preza pela família e que a gente não quer divisão. Então quando chega no show tem pobre, preto, branco, índio, rico, tem de todas as classes, que é o que a gente quer, é o que a gente vê que esse governo vai trazer para esse Brasilzão nosso, como já tem trazido. E outra coisa, mais claro que isso é possível. Qual foi o presidente brasileiro que pegou guerra, que pegou pandemia? Nenhum. Então nós estamos saindo aqui à frente de 80% dos maiores países do mundo. Entendeu? É o rumo que a gente tem que continuar, o foguete está para cima, e nós estamos aqui, ó, no nosso comandante. Deus abençoe esse país incrível, Deus abençoe esse cara, que ninguém perdeu mais do que ele. Ele perdeu a saúde. Nós estamos só perdendo seguidores, a gente não liga para seguidores. A gente liga para o rumo que esse país está indo. Então, comandante, assuma esse país. Obrigado aí, pessoal, está encerrado. Que eu posso